Bom dia a todos. Bom dia você que está em casa também acompanhando, participando desse culto. Que Deus seja louvado. Nós estamos aqui procurando trabalhar o livro de Atos, finalizar. Então hoje a gente vai fazer a leitura, a nossa base será em Atos, no capítulo 27. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quem gosta de viajar? E se a preferência, cada um tem uma preferência, carro, outros querem viajar de avião, a Clarinha quer viajar de avião de qualquer jeito. Eu não gosto de avião, mas viajo, mas não gosto. Mas fazer um cruzeiro, acredito que muita gente tem vontade de fazer um cruzeiro, pegar um navio ali, tem tudo ali dentro, já ouviram falar? E se fosse considerado o melhor cruzeiro do mundo, acredito que todos aqui, ou a maioria, iria querer viajar nesse navio. Sim ou não? Quem ia querer fazer um cruzeiro aí? Alguns sim, mas nós sabemos que quando tem luxo, quando tem alguma coisa boa, nós queremos. E viagem sempre tem as suas peculiaridades, sejam boas ou ruins. E eu queria mostrar um vídeo de algumas, mostrando um pouquinho essa viagem. Tá aí, já pode rodar. Para ver se melhora a vontade, se vocês começam a ter mais vontade de ir nessa viagem aí. Quem quer entrar nesse navio aí? Tá bom. Imagine então, com essa tempestade. E se eu perguntar, quem quer aqui ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Nós, se nós estivermos respondendo de uma forma normal, sincera, com tranquilidade, todos nós queremos ser usados por Deus, No entanto, nós podemos perceber também quantos duvidam da existência de Deus, E muitas vezes essas dúvidas vêm na nossa porta, Como pode Deus coexistir com o mal? Eu pegando um táxi, estava falando desse paradoxo e da dificuldade do ser humano em poder compreender determinadas situações. O cruzeiro, com tudo dentro, é normal nós querermos ir. Ser usado por Deus, e é assim que nós devemos responder com fé. Eu quero ser usado por Deus. Nós também queremos. Mas existem duas naturezas que eu diria que elas são antagônicas, que elas coexistem e que nos levam a esse paradoxo, a essa, às vezes, dificuldade de poder entender que no navio nós estamos com Deus. Porque a nossa viagem, ela não é livre de tempestades. Se eu perguntar, você quer ser usado por Deus e passar por uma tempestade? Talvez, timidamente, você responda, se for por Deus eu quero. Talvez você já tenha fé suficiente para dizer, você nem pensa, quer ser usado? Levanta a mão. Mas tudo que nós fazemos, é importante nós calcularmos os riscos. Calcularmos o que está em jogo.
para que nós possamos dizer com profundidade que nós queremos e que no momento em que nós estivermos sendo usados por Deus, seja onde for, nós possamos continuar a dizer: essa foi a minha decisão e eu sei que eu estou com Deus. Vamos ler então em Atos capítulo 27, no versículo 1, voltando a essa trajetória dessa prisão em que Paulo estava, em que ele estava sendo levado a julgamento, aqui no caso para Roma, estava indo para a Itália. Digamos que ele estava fazendo algumas viagens com alguns cruzeiros na época. E essa tempestade, eu quero que a gente lembre que a tecnologia que nós temos hoje nos navios, e é possível que nós possamos ver pessoas dentro de um navio daquele ainda rindo, é possível, porque eles ainda têm a certeza que vão passar por aquilo ali. No entanto, há pouco tempo nós vimos um naufrágio, onde um empresário veio morrer e outras pessoas. Mas também naquela época era muito mais perigosa uma viagem que viesse a pegar uma tempestade no meio do mar. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta,
No dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor, te damos graças, ó Deus, por esse momento, por mais esse domingo, ó Deus, pela alegria, ó Deus, de podermos estar na Tua casa, de ouvir a Tua voz, de podermos cantar louvores a Ti, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Nos ajude nesse momento, fale conosco, que nós estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo, ele não escolheu necessariamente, ainda que pela escolha de Cristo e por seguir a Cristo, mas ser levado ali. Ele estava como um prisioneiro. E ele foi levado, né, por um centurião, que era de uma unidade militar de elite, né, desse exército romano, que era denominado coorte, né? Esses soldados eram altamente treinados, como se fossem as tropas de elite que nós temos atualmente, sejam brasileiras, americanas, do exército ou da polícia. Então eram esquadrões de elite que estavam ali atendendo o imperador, né, para alguma demanda que eles tivessem. Eram os melhores salários e privilégios quando comparados aos legionários comuns. Eles embarcam então num navio da cidade de Adramítio, ou também conhecida como Adramício, saindo então da Palestina com destino à Itália. Este é, de uma forma resumida, esse contexto que nós já estamos dando, né? E agora nós vemos Paulo nessa viagem, uma viagem em que ele estaria com destino a Roma, porque assim importava conforme a vontade do Senhor. No versículo 1 e 2, então nós vemos que Paulo como um prisioneiro, mas tem uma peculiaridade que eu já quero trazer nesse momento, porque os registros históricos, eles eram escritos por aqueles que estavam presenciando, não necessariamente apóstolos, porque Lucas não era, mas que eles estavam de alguma forma testemunhando os fatos ou estavam sendo relatados para eles alguns fatos. Mas aqui o autor já se identifica estando presente, porque ele não está dizendo só que aconteceu com Paulo, ele está dizendo o seguinte: nós fomos navegar. Ele se coloca na situação, ou seja, ele estava presente naquilo que estava acontecendo ali. Ele estava presente com os irmãos, né? Então Paulo estava viajando com prisioneiros, nós tínhamos o centurião e nós tínhamos irmãos cristãos que não necessariamente estavam presos, porque pelo relato aqui eles estavam acompanhando Paulo nessa trajetória. É como se dissesse assim: eu vou entrar naquele navio ali, mas eu não tenho escolha. Lucas está entrando por opção, quando eu falo no nosso sentido humano. Ele está escolhendo: eu vou te acompanhar, Paulo, eu vou acompanhar você. Então nós vemos que aqui tem também a companhia de irmãos dizendo assim: eu sei como é que é esse barco, eu sei como é que essa viagem é,
Eu sei tudo que Paulo está passando por causa do nome de Cristo, a quem eu sirvo também, mas eu vou nessa viagem também. Paulo, junto com os prisioneiros, esse centurião chamado Júlio, embarca nesse navio rumo à Itália. Então a viagem começa com paradas em portos para trocar de navio. Quando nós vemos que a nossa caminhada cristã, nem tudo na nossa vida é favorável, no sentido de ser agradável em si. Nem todas as situações são assim. Existem circunstâncias na nossa vida que fogem do nosso controle. Fogem do nosso controle. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus está no comando de tudo. Então, independente do controle que você tem na sua vida, Deus está no controle. Paulo não tinha total controle do que iria acontecer. Ele decidiu seguir a Cristo. Independente dos acontecimentos, por causa dessa decisão, ele tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo, e é isso que a Bíblia está nos dizendo. Deus tem o controle de tudo que acontece. Então, em circunstâncias da nossa vida, que tudo fugiu do controle, tudo parece perdido, não está perdido para Deus. Paulo estava preso, mas ele sabia que a missão que Deus tinha para ele seria cumprida. Ainda que por meio de tempestades, agora você pense numa tempestade como aquela ali, ou pior, com um navio que não tinha a menor condições de suportar essa tempestade. Quando nós vemos navios preparados, ainda que possamos ter medo e ainda que existam riscos, nós temos uma certeza que iremos chegar do outro lado. Mas Paulo só tinha uma certeza: as promessas que Deus fez na vida dele, mostrando que, independente da falta de controle que o ser humano tem sobre as circunstâncias da vida, Deus está no controle de tudo. Por mais doloroso que seja aquilo que nós venhamos a passar, por mais difícil que possa parecer a situação, por maior que seja o muro ou a barreira, não há impossíveis para Deus. Na parte B do versículo 2, diz: indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Ele é mencionado algumas vezes. Então, como Lucas, nesse momento aqui, ainda que ele seja mencionado, como em Colossenses 4,10, ele é mencionado como companheiro de prisão. O texto não sugere que aqui ele está como prisioneiro, mas ele está acompanhando, como companheiro de Paulo. Ele era uma companhia. Com quem nós andamos faz toda a diferença. Quem anda conosco vai fazer diferença na nossa vida. Ele é mencionado. Quem é Aristarco? Ele é mencionado no capítulo 19, num tumulto que Paulo enfrentou, em que eles foram arrastados também para o teatro. Ou seja, andar com Paulo não era privilégio. Ele não estava ali com Paulo para obter privilégios. Privilégios que nós podemos categorizar como diversos. Alguma coisa que eu posso ganhar em troca. Louvores, honras, dinheiro, um trabalho. Quando nós estamos próximo de alguém, por alguma coisa que venha nos trazer um benefício material, emocional. Apesar dele ver os espancamentos que aconteciam por onde Paulo andava, ele continuava andando com Paulo.
E eu me recordo quando Jesus comentou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós somos chamados a tomarmos a nossa cruz, abrirmos mão da nossa vida para seguir a Jesus. E é por isso que muitos têm naufragado na fé. Talvez alguns que estão nos ouvindo de casa não conseguem entender e dimensionar o que se implica quando nós dizemos: eu vou seguir a Jesus. Quando eu levanto a mão e digo assim: eu quero ser usado por Deus. Mas através da transformação do Espírito Santo, porque não é possível que nós venhamos a seguir por nós mesmos. Não é possível que nós venhamos a querer passar por essas coisas, andar com uma pessoa como Paulo, se nós não formos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu digo que o Espírito Santo de Deus é para todos, e são dons variados, e por isso nós ensinamos sobre dons, e por isso que eu bato muito sobre a maneira correta de ensinar sobre dons. Não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. Não existe. Não tem como eu caminhar assim, não tem como eu escolher entrar num navio daquele. Quem que escolheria entrar numa viagem daquela, se não for o Espírito Santo que deu a certeza no seu coração, que é para lá que Deus quer que você vá? E nós vemos aqui uma pessoa transformada, um colaborador de Paulo, como ele menciona em Filemão 1:24, meu colaborador, companheiro de prisões. Quem quer ser companheiro de prisão? Quando a prisão é por fazermos a coisa certa, que sejamos presos. Que venhamos a abrir mão daquilo que o mundo tem a oferecer. O que o mundo tem não vale nada diante do que Deus nos dá. Não há nada que o mundo possa oferecer, e o mundo tem muitas coisas. Como abrir mão de tantas coisas? Como abrir mão de um cruzeiro suave para entrar num navio numa tempestade? Como abrir mão do dinheiro para servir a Deus? Como abrir mão dos nossos desejos internos para servir a Deus, se não for pela transformação poderosa do Espírito Santo, que continua atuando e mudando o nosso caráter para sermos cristãos verdadeiros, valentes e corajosos, mesmo cheios de medo. Como assim? Ajuda-me, Senhor, com a minha falta de fé, porque eu creio em Ti, Senhor, que eu não posso mesmo, mas o Senhor pode. Eu não consigo andar e eu não quero mais caminhar assim, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, o meu caráter e me trazer força e coragem, porque a coragem que vem do Espírito Santo, ninguém consegue derrotar. Ele era uma companhia valiosa. Ele não o seguia por regalias, por coisas que Paulo tinha a oferecer, porque ele tinha chicote para oferecer, perseguições. Paulo não andou de jatinho, de aviões, e não teve regalias. O que ele tinha para oferecer? Só quem for transformado pelo Espírito Santo diz: eu quero também. Tem pessoas que caminham conosco, não só nos bons momentos, mas nos piores momentos, nos momentos mais difíceis. Cristãos de valor, cristãos devem caminhar com cristãos. A sua amizade íntima, o seu coração, não é que você não converse com as pessoas, mas a nossa caminhada. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós caminhamos com cristãos
Nós sabemos o alvo. Nós aprendemos de cristãos, quem foi transformado. Nós usamos aquilo que o mundo tem e dominamos e colocamos debaixo dos nossos pés, dizendo, isso eu quero, isso eu não quero, assim eu uso. Por quê? Porque o Espírito Santo me mostra como dominar essas coisas. Isso eu posso usar, isso eu não posso. Isso eu quero, não, para isso. Eu tenho vontade, mas Deus não quer. Eu quero assistir, mas Jesus não fica do meu lado quando eu assisto isso. Então não vou assistir. Então nós devemos andar com cristãos e como cristãos. A nossa caminhada é assim. Então a nossa amizade vai fazer diferença nas nossas decisões futuras. Porque a nossa amizade, onde nós colocamos o nosso íntimo, identifica quem nós somos. E ele andava com companhias valiosas para o ministério dele. Porque nós precisamos da parte horizontal, que é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A igreja funciona como um corpo, com todos os membros, edificando o próximo. E esse é um dos princípios da igreja, aonde você vai ter edificação. Epa! Tem que desligar isso. Você não vai conseguir andar por si próprio. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. A igreja precisa edificar um ao outro, como um corpo, cada um com seu dom, conforme a Bíblia fala. Quando você não tem nada para oferecer, quem anda contigo? Jesus nunca nos abandona, porque Ele não requer nada de nós. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Lucas, eu acredito que ele não tinha ideia da dimensão dos registros que ele fez aqui. Nessa viagem, ele registra tudo o que aconteceu, ele estava presente. Temos o livro de Atos, temos o Evangelho de Lucas. Será que ele imaginou quantas pessoas seriam tocadas pela palavra de Deus por causa dos registros pelo qual ele foi inspirado para escrever? E nós aqui somos iluminados através da inspiração que Lucas teve, que há uma diferença nisso. Porque eu não posso escrever mais a Bíblia, eu só tenho que buscar nela a fonte, aquilo que Deus falou. E assim você será iluminado pela inspiração de Deus que foi dada a Lucas. Eles não eram apenas seguidores, mas eles colaboravam e compartilhavam dificuldades e perseguições. Procure pessoas para compartilhar as perseguições do Evangelho, as dificuldades, mas para que você possa receber um encorajamento de Deus, que consiga esquadrinhar o que está acontecendo pelo Espírito Santo e te dar conselhos bíblicos para você prosseguir. Porque nós não temos como ser um colaborador, compartilhar as dificuldades e perseguições com quem não é cristão. E não estou querendo dizer, repito, que nós não iremos influenciar o mundo. Mas eu estou enfatizando que precisamos parar de ser influenciados pelo mundo. É isso que eu estou querendo dizer, para quando nós estivermos no mundo, nós lembrarmos, eu estou aqui
mas eu não sou daqui. Se eu tiver que perder tudo, que eu perca. Não são os bons salários que diz como é o meu caráter diante de Deus. Não são os bons empregos, não são as faculdades. Ainda que nós tenhamos que olhar para isso tudo e aproveitar como servos de Deus, mas nós devemos colocar no lugar dele. Deus está acima de tudo. A minha intimidade com Deus precisa ser maior. E algumas coisas eu preciso abrir mão. Mas como abrir mão? Se eu, na tempestade, preciso de um momento de paz. Não tem fórmula. Somente pelo Espírito Santo. Porque eu não estou dizendo que você vai acordar e dizer: qual tempestade o Senhor vai mandar para mim hoje? Me manda uma tempestade, Senhor. Separem isso, não é isso. Mas que vindo a tempestade, por mais difícil que seja, você se mantém no Senhor. Você não a deseja, porque nós estamos bem de saúde mental, espiritual. E se nós não estamos, nós podemos buscar em Deus. Mas vindo, você não é derrotado. Você não para a sua caminhada por causa dessas adversidades. Então, para você poder se manter firme nesse momento, você precisa saber do cuidado de Deus. E já no versículo 3, você vai perceber que Paulo foi tratado com humanidade. Não era um preso qualquer. O passageiro que estava nesse navio era um servo de Deus. Ainda que prisioneiro. Não era um prisioneiro qualquer. Você precisa saber que você não é qualquer um. Aonde você estiver andando, ainda que por ventos ou lugares em que não fossem tão agradáveis para você, você precisa saber que o cuidado de Deus na sua vida é constante e pleno. O cuidado de Deus fará com que você tenha certeza de quem você é. Então você não é um passageiro comum. Ele não era um prisioneiro simples. Esses navios, que também transportavam carga, e que tinha ali naquele momento, né, a autoridade romana, era comum que os passageiros pudessem sair quando estava tirando a carga, que não era rápido. No entanto, não era comum para os prisioneiros. Então Paulo teve o direito de poder ser assistido, de estar ali. Quando você lê amigos, não é qualquer amigo. Você pode ler como irmãos na fé, que estavam para também lhe dar assistência. Ele teve autorização para ver os irmãos e conseguir assistência. Então você vai ter a certeza que por onde você estiver caminhando, você vai ter a assistência de Deus para tudo que você precisar. Essas certezas, a palavra de Deus nos garante. Não nos garante que nós iremos ter só dias fáceis. Também não diz que nós só teremos dias difíceis. Mas diz que em todo momento o Senhor é contigo para te dar a provisão necessária. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Se tem algo que você está precisando nesse momento, peça a Deus que Ele te dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dará capacidade para isso. Eu tive várias fases na minha profissão. Uma vez,
eu queria trabalhar em algo, na parte mesmo de informática. Existe a nossa colaboração. Quando nós plantamos algo, cresce. Deus que faz o crescimento, mas você plantou. Você pega a semente e planta para poder colher. E Deus me direcionava, foram várias vezes, tive várias experiências assim. Estuda isso, estuda aquilo. Já falei de um livro que eu li em uma semana. Terminei de ler e era um livro grande. A gente tem que ter foco. O livro tinha mais ou menos 800 páginas, 820 e pouco, eu acho. Li o livro em uma semana. Terminou uma semana, eu peguei um trabalho exatamente por aquilo ali que eu estudei. Não foi uma vez só. Senhor, o que eu vou fazer, o que eu tenho que estudar, me ajuda nisso aqui, é para gastar, não é? O que eu tenho que investir, o que eu estou deixando de investir na minha vida? Então Deus nos dá a provisão necessária para tudo aquilo que nós precisamos. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, versículo 25. Você nunca fica desamparado com Deus. Por mais tenebroso que seja o dia, por mais tenebrosa que seja a situação. Mas quando nós caminhamos com Cristo, nós vamos aprender também que a nossa vontade já não existe. Você consegue dizer, Senhor, eu abro mão da minha vontade. A sua vontade já não existe. E eu não quero dizer que você não assente, mas é como deve ser. E como você deve colocar para conseguir caminhar. Porque eles partiram com ventos contrários, atravessando, conforme o centurião e o chefe do navio, o capitão, seguia. Lhe fez entrar no versículo 6, num navio que partia para a Itália, o centurião lhe fez entrar. Então, não corria tudo do jeito da escolha dele pessoal, mas ele escolheu a Cristo. Então, nesse aspecto, era conforme a escolha dele, porque eu fiz uma pergunta, quem quer servir a Deus? Então você vai passar por momentos assim. Todos nós passaremos por momentos assim. Como cristãos, nós podemos ser levados para lugares que nós não queremos. Mas o Senhor tem um plano maior do que o nosso. Nós precisamos olhar a nossa trajetória pela fé. E dizer, Senhor, não tem mais a minha vontade. Como em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vai declarar, declara o versículo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que eu estou suportando essa direção? Por que eu vou suportar a direção? Porque Cristo vive em mim. A vida de Cristo está em mim e ninguém pode matar o Filho de Deus. Ele se entregou e ele tomou de volta. Aquele que entregou a si mesmo e teve poder para tomar de volta
a vida. A morte temeu quando viu o Senhor. Cadê o poder da morte diante do Senhor Jesus Cristo? É este que vive em você. Viver por Cristo é a melhor decisão, ainda que quem estiver ao nosso lado possa não entender como você suporta tudo isso. E por que você suporta tudo isso? Porque o tesouro que eu encontrei, lugar nenhum no mundo tem. Não tem nada no mundo que poderá substituir Cristo que vive em mim. Passarei por todas as dificuldades, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há impossíveis para Deus. Em alguns momentos, nós podemos, como diz no versículo, do versículo 7 ao 8, dar uma parada nessa viagem. E parar em lugares que têm um nome bom, bons portos. Repararam o nome do porto? Que Bons Portos. Que era um local bom para se ancorar. Tinha os seus benefícios. Era um lugar seguro naquele momento. E dá a parada. Eles navegaram muitos dias, com dificuldade. Então não tem nada melhor do que aquela parada. Eu pensei que ia ser mais fácil essas minhas semanas que eu estou tendo que ir para outro estado e voltando. Mas está sendo ruim esse negócio de você volta para lá. Não que não tenha situações piores, mas está sendo mais difícil do que eu imaginei. É mais difícil às vezes do que a gente imagina. A gente toma a decisão. No entanto, quando nós sabemos que Deus está direcionando tudo, esse nome, Bons Portos, nós sabemos que faz parte da nossa caminhada. E não tem nada melhor quando você para. Para mim, o melhor momento do avião é quando ele desceu. Não é só quando desce, não, é quando para. Porque tem que parar, né? Não é só descer e parar. Então, quando ele parou de vez, agora parou. E eu, quando para, eu ainda quero sair de dentro dele. Porque as pessoas ainda demoram a sair. Ainda faz isso comigo. Aí eu gosto de ficar na parte da asa. Tenho os meus motivos. Mas agora já estou pensando em ficar na frente, porque na hora de sair fica todo mundo parece olhando para o nada, né? E algumas pessoas parecem que querem esperar todo mundo sair. Só que é uma regra, né? Vai saindo da frente, você vai deixando os da frente sair. Só que tem vezes que a pessoa que está do seu lado atrapalha. Então, eu já estou pensando, agora eu tenho que ficar na poltrona do corredor, para ninguém ficar me atrapalhando a sair. Mas não tem nada melhor do que esse momento que dá essa parada, não é verdade? Você parou. Esse nome dessa é uma ilha em Creta, onde o navio de Paulo parou, né? Então era conhecida por suas boas condições para ancoragem, oferecendo então proteção contra tempestades e segurança para as embarcações. Não era uma viagem fácil, vagarosa. Até mesmo os melhores portos podem não te oferecer a segurança necessária. Até mesmo aquele momento ali que você podem não te oferecer. Não tem como nós nos garantirmos somente na parte que nós conhecemos técnica. Ali agora se tinha uma decisão. Estamos em Bons Portos. Vamos ficar aqui ou vamos continuar? A nossa vida enfrenta decisões
que eu vou fazer? Tem isso aqui, ó. Continuo ou não? Vou morar aqui, não vou morar? Vou fazer isso aqui? O que eu faço? Tem tempestade. Quando eu vou no navio, tá ruim. Talvez ficar aqui seja melhor. A direção espiritual sobrepõe a nossa técnica. Direção espiritual. Estudar é bom. Tudo o que nós fazemos pode ser útil. Mas o que nós sabemos é como um cinturão de ferramentas. Você não usa tudo sempre. Você avalia o cenário, coloca ali, aqui eu vou usar isso, com a direção do Espírito Santo, debaixo de oração. No versículo 9, depois de muito tempo, a navegação já estava perigosa, diz ali. Passado o dia do jejum, que é o final do verão, então é marcado aqui um tempo, né? É referência ao dia da expiação, ali entre setembro e outubro, decisões na nossa vida. E a gente está entre setembro e outubro, né? Eu até me lembrei das coisas que eu passo na minha vida, no trabalho. Eles agora queriam sair dali. Mas Paulo faz um alerta para eles. Paulo faz um alerta. Senhores, no versículo 10, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. E aí diz, mas o centurião dava mais crédito ao piloto. Aí, por causa de quê? O porto não era bom para invernar. Ele era bom até o inverno. O que se entende é que os ventos, ele não tinha proteção para o frio, para os ventos, e ali não era um local adequado. Eu, por exemplo, já fui para local que tem neve, num período, e eu não queria sair de casa, do apartamento, no caso, do hotel. Aquele período ali, apesar de ser uma das maiores, a maior cidade em termos de centro, né, do mundo, naquele período ali, não era um período bom para estar ali. Entenderam aqui bons portos? Bons portos no período de inverno não era bom. Não era o melhor local, o mais adequado para invernar. Então era comum os navios, nesse período eles paravam, invernavam e só voltava na primavera. Só que eles demoraram. E o piloto, né, que é responsável pela navegação do navio, e o mestre do navio, que era também considerado ali o capitão, responsável geral pela embarcação e pela tripulação, foram também consultados. No versículo 11, Paulo faz uma ênfase. Lucas faz uma ênfase. Mas o centurião dava mais crédito. Isso não chama a atenção de vocês? Por que Lucas ficou surpreso com o centurião dando crédito para aqueles que governavam todo o navio? Seria como o médico falou, aquele que está acostumado a navegar. Paulo tinha sua experiência, e ele relata isso. 3 naufrágios, né? Ele tinha sua experiência. Lá em 1 Coríntios fala sobre isso. 2 Coríntios 11, 25. Como que ele ficou, parece que, por que chamou a atenção de Lucas? Ele dar mais ouvido, o centurião dar ouvido
a quem era responsável pela embarcação. Como ficar surpreso com isso? Você precisa ter uma visão espiritual. Porque Paulo, ele tinha essa experiência, mas não era por causa disso. Esse porto, de fato, não era adequado para ficar ali, que a própria Bíblia diz isso. A Bíblia está dizendo, não era adequado para o inverno. Quando Lucas olha essa situação, ele olha pela perspectiva do Espírito Santo, que é onde todo cristão tem que ter. Nós não conseguiremos discernir e ver as coisas espirituais de forma carnal. Nós devemos ser seres espirituais para discernir as coisas espiritualmente. Muito dano ali seria impedido. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se ele foi orientado diretamente por Deus, no sentido de uma visão, numa oração, mas nós sabemos que ele estava sendo de alguma forma profética, falando o que iria acontecer com a autoridade de Deus. E Lucas é como se estivesse dizendo assim: como não ouvir Paulo? E foi ouvir aquele que estudou. Estão entendendo como é complexo isso? Você vai dar ouvidos para essa pessoa? Porque às vezes nós recebemos, não estou falando que a técnica tem que ser colocada de lado, completamente. Mas aqui, nós estamos falando da nossa vida com Deus, das suas decisões com Deus, daquilo que vai te afastar ou não de Deus, que vai fazer você perder a própria vida. Coisas que parecem ser lógicas para você, mas você não consultou a Deus. Nós precisamos consultar a Deus em tudo que nós fazemos. Mas nós não fazemos isso todo momento. O que nós devemos fazer? Percebeu que não consultou o Senhor. Me perdoe por não ter falado contigo sobre essa decisão. Senhor, me mostre o que eu devo fazer. Quando Lucas olha essa situação, é como aquela guerra que você está enfrentando, aquela dificuldade, mas você não está vendo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eles trocaram de navio, o perigo era verdadeiro, mas a advertência não foi ouvida, e eles continuaram navegando. Às vezes, as advertências espirituais são ignoradas. Espiritualmente, Paulo, com sabedoria, fez a previsão do perigo. Mas nós, às vezes, preferimos confiar em nossa própria lógica. Isso não vai dar certo. Você está fazendo a mesma coisa, sempre dando errado, e você espera que dê um resultado diferente. Pelo menos esse deveria ser o sinal para você entender: eu não posso mais fazer isso dessa forma. Eu preciso mudar e ouvir ao Senhor. As orientações podem até não fazer sentido naquele momento. Podem até não fazer sentido. Mas não importa se elas fazem ou não sentido. Importa é quem está dando essa orientação. Quem está por trás da orientação que nos é dada. Quando é o Senhor quem está falando, independente do que nós vemos como correto, a orientação do Senhor é que prevalece. Ainda que nós tenhamos dificuldade, e nós temos dificuldade em focar em quem dá a direção, ela pode até não fazer sentido, mas quando nós vamos contra aquilo que o Senhor nos ensina, porque nós achamos que algumas coisas não são necessárias.
Ou nós achamos que aquela outra forma de fazer não vai ter problema. Todos estão fazendo assim. Não tem problema isso que eu estou fazendo. Mas eu preciso pedir para Deus abrir os meus olhos espirituais, para eu poder ter as decisões corretas. Eu preciso pedir a Deus para abrir os meus olhos, para que eu possa atender a essas advertências. Quando Elias orou, não choveu por 3 anos e meio. Quando ele orou de novo, veio a chover. E ele disse para aquele que o acompanhava, vai lá. Então, às vezes, nós precisamos insistir, porque ele foi 7 vezes para ver a pequena nuvem. Ele não estava vendo. Eu não estou falando para você fazer sem enxergar. Eu estou falando para você pedir a Deus, para assim como pessoas tiveram os olhos abertos na Bíblia, e depois, por causa das experiências, assim como os apóstolos tiveram os olhos abertos, você pode ter a sua visão restaurada completamente. E uma visão espiritual aonde você vai se ver cercado, como aconteceu também com Eliseu, e o moço não via. Abra os olhos dele para que ele possa ver. E ele viu que estava rodeado de um exército celestial e que eles não iriam ser devastados por causa da proteção de Deus. Então o navio pode ter ondas gigantescas por todo lado. O navio pode afundar, mas com a proteção de Deus, você andará sobre as águas. Não há nada que pode destruir ou parar o plano de Deus na sua vida. A única pessoa que pode sabotar aquilo que Deus tem para você é você mesmo, tomando as decisões erradas. No meio dessas turbulências, o que Deus pede de você é que você o escute, que você entenda que Ele está te protegendo e está cuidando de você. E agora vem o desespero, do versículo 14 ao 20. Euroaquilão, a tempestade e o desespero. Tem nome e é conhecido. Era conhecido e é conhecido nos dias de hoje também. Uma tempestade muito forte, severa, que torna impossível a navegação, que tornava assim impossível a navegação. Talvez para algumas estruturas modernas se consiga passar, mas a tempestade está ali. Além de estarmos presos, agora vem um tufão, um vento que não tem piedade, no sentido de que é muito forte. E Paulo estava passando por aquilo ali por decisão dele? Não foi decisão dele. É o famoso eu não mereço, não é isso? Eu não mereço isso. Ele agora estava passando aquela situação com todo mundo, em que ele tinha dito: senhores, agora não, vamos ficar aqui, porque vai ter muita perda. Ficando aqui, por mais difícil que seja, por causa do inverno, passar o inverno aqui é melhor. Não é momento de você fazer essa viagem. Não é momento de você tomar essa decisão, porque algumas decisões nos levam a situações mais difíceis. Nós erramos e continuamos errando, sem ouvir orientações valiosas para a nossa vida.
O que você faz de errado afeta todo mundo. A igreja, a sua família, os seus próximos. Aquela decisão afetou todo mundo. O município, uma escola. Por isso nós devemos saber fazer as nossas escolhas em todas as esferas de nossas responsabilidades. Seja consciente naquilo que você escolhe. Seja consciente na decisão que você está tomando, em tudo. Tome as suas decisões debaixo da proteção e da orientação do Senhor. Alguns assuntos, algumas pessoas insistem em falar comigo que não se discutem. Mas não acredito que a Bíblia me ensina dessa forma. Todos os assuntos nós devemos discutir e ensinar para a nossa família, sociedade, igreja. Sabendo o limite, que vai ter um momento em que você vai abrir mão daquela vida. Não quer o conhecimento, não quer a estrutura, quer continuar navegando. Você tem a liberdade de escolher, ainda que seja errado. Mas algumas pessoas até dizem sobre religião, não se discute religião. Como que eu não vou falar da minha fé? Eu não estou falando em entrar em brigas, mas de nós termos uma posição, de ensinarmos. Se você não consegue falar, não é momento, não aceite, ore. Ore por aquela situação. Como está o seu navio? Eles ali, no versículo 17, eles já estavam sem destino. Ao léu. Sem destino. Não tinham mais controle. Perceberam que tentar controlar é como se fosse quebrar, inútil. Não temos mais o que fazer, a não ser aliviar a carga, aliviar o peso com todo o conhecimento deles. Agora eles estavam enfrentando uma situação à deriva. Não fique à deriva espiritualmente. Não fique. Mas se a deriva significar abrir mão do controle para que Deus possa controlar, faça isso. Senhor, eu abro mão do controle da minha vida para que o Senhor direcione, para que o Senhor seja Senhor desse navio. Eles ali estavam sem direção. Às vezes, fica difícil nós continuarmos manobrando esse navio. Deixamos a deriva para tentar chegar em algum lugar. Vamos ver o que dá. Você foi chamado para seguir os planos de Deus. Confie a sua vida ao controle de Deus. Tome decisões debaixo de oração e debaixo do poder do Senhor. Ele está aqui para te ajudar. Ele fundou a igreja para tomar conta do seu barco, ainda que com o risco de quebrar, de afundar. Peça para Deus assumir o comando da sua vida. Deus, assuma o comando da minha vida. Eu perdi tanto tempo, Senhor. Ou eu não sei para onde ir. Ou, Senhor, eu hoje estou na Tua presença, mas estou sem perspectiva. Eu não sonho mais. Passou o tempo, passou a idade, e penso que Deus não pode fazer um grande milagre através de mim. Não há impedimentos para o Senhor para fazer milagres através da sua vida. Para sobreviver, é necessário nós abandonarmos a carga. A carga não quer dizer que não tem valor. Ela tem valor. Trazia mantimento para cidades. Muitas vezes tem muito valor para você, isso que você tem que abrir mão. Mas é preciso abrir mão
e se preocupar com a sua intimidade com Deus. Paulo falou que nós enfrentaríamos isso. Ele serve a um Deus. Eu quero servir a esse Deus, Senhor. Eu não abro mão de servir a esse Deus, que tem o controle de todas as situações. Eu não abro mão de seguir o Senhor mesmo em meio à tempestade, mesmo estando em lugares que eu não escolhi. Mas eu sei que o Senhor fala através de mim. No trabalho em que eu estiver, eu proclamarei as boas novas do Senhor. Caminhando na rua, eu proclamarei as boas novas do Senhor. O Senhor tem uma sorte diferente para todos aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. A tempestade, como diz no versículo 20, às vezes é tão forte que nós ficamos sem esperança. E Deus é um Deus que restaura a esperança. Ele fortalece a tua esperança. Ela pode ter desaparecido. O que fazer com um navio tão frágil, que é a nossa vida também, diante de uma grande tempestade? É dia de clamar ao Senhor. Diga para o Senhor: tu serás sempre o meu Deus. Sempre o meu Deus. Aceite o Senhor como seu Salvador e não abandone essa fé. Aquele que se afastou, volte para o Senhor e não abandone essa fé. Aquele que está com dificuldade, continue, que o Senhor é contigo. Hoje é dia de você clamar ao Senhor. Do versículo 21 ao 26, Paulo encoraja a tripulação. No versículo 21, a primeira coisa que ele diz é: eu te disse. Isso pode lembrar um desenho antigo para quem assistiu. Eu te disse. No sentido de que era para vocês terem me ouvido. Mas isso não é uma palavra de acusação. O Senhor está chamando e clamando a igreja, dizendo: eu tenho vos avisado, eu tenho falado. Para dizer o quê? Para se lembrar do que o Senhor falou no passado. Para dizer: eu estou guiando a história da tua vida. Então lembre-se que eu falei que iria acontecer isso. E continuem. Agora me ouçam. Ainda há tempo de ouvir o Senhor. Ouçam enquanto há tempo. É isso que quer dizer o que Paulo está dizendo aqui. Eu vos avisei. Lembre-se que o Senhor falou através de mim. E eu profetizei na sua vida e você viveu. Mas agora está apático. Está perdendo as forças. Há tempo de mudar. Há tempo de fazer boas escolhas. Eu estou falando para vos alegrar, porque no meio dessa tempestade, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, falou comigo, me deu todos aqui. A não ser o navio, ninguém irá se perder. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Comam, se levantem, orem, louvem ao Senhor, porque é tempo de ação de graça. Eu não sou bom o suficiente, mas Deus é bom o suficiente. Eu não sou perfeito, mas Jesus Cristo é perfeito. Eu não consigo fazer determinadas coisas, mas Deus poderá te dar direção e força. Paulo estava falando em meio ao desespero. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai.
sejam dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Sejam levantados para a honra e para a glória do Senhor. Confirmem a sua confiança em Deus. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Tu és, ó Deus, o meu Deus, o meu Salvador. Pode ficar de pé. Faça uma oração, Senhor, nesse momento. Cante em louvor. A tempestade pode nos levar em momentos de desespero, mas são oportunidades para você confiar em Deus. Sim, Senhor, Tu és, ó Deus, o nosso Deus, Senhor, o nosso Salvador. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Senhor, mesmo quando as situações parecem não serem favoráveis, nós dizemos e clamamos a Ti, Senhor. Não há situação que não seja favorável quando nós estamos na Tua presença, Senhor. Salva, ó Deus, todos que aqui estão ouvindo, Senhor. Dê força, ó Deus, àquele que está fraco, Senhor. Aquele que está prostrado, Senhor, levante, Senhor. Aquele, ó Deus, que está triste, Senhor. Aquele que está sofrendo por alguma doença, Deus. Aquele que está perdido, que seja achado por Ti, Senhor. Que ele se veja, ó Deus, como importante para Ti, Senhor. Declare ao Senhor: Tu és, ó Deus, Tu és o meu Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus.
sempre nos corrige, o Senhor sempre nos orienta para o caminho certo. Que o Senhor nessa manhã possa encontrar neste lugar corações contritos ao Senhor e obedientes à sua voz. Amém? Reconhecendo que as tempestades, que as situações difíceis, o Senhor sempre está nos ensinando. Que possamos estar firmes no Senhor nesse propósito de, ainda que as lutas venham, as tempestades venham, nós permaneceremos com Ele. Amém? E que possamos ser sensíveis à voz dEle, para entrar no barco certo, né? Para vencer as tempestades, confiando sempre no Senhor, né? Essa é a caminhada nossa, até que Ele volte. Amém? Até que Ele volte. Levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, como igreja, esse corpo vivo, cada um, Senhor, cumprindo a sua função, cada um, ó Deus, tendo a sua necessidade. Que o Senhor nessa manhã visite cada um, que saiamos, ó Deus, desse lugar cheios da Tua presença, mas que antes de sermos cheios, que o Seu nome, ó Deus, tenha sido exaltado, tenha sido glorificado, que tudo que foi feito aqui o Senhor tenha recebido, porque nós nos reunimos neste lugar para Te honrar, para Te louvar, para Te glorificar. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a todos, vão em paz. À noite nós estaremos aqui reunidos. Em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer